Olá pessoal, professor Maurício Arruda da Optex, colocando aí mais um vídeo aí no nosso canal. Nesse vídeo estarei mostrando para vocês o diodo Zener. Então ele polarizado reversamente, fazendo a função dele realmente, que é estabilizar uma certa tensão. O diodo Zener que nós utilizaremos vai ser o BZX79C5V1. Então, esse 5V1, né, na verdade, é a tensão de trabalho dele, que seria 5,1 volts. Esse diodo é um diodo com uma potência máxima de dissipação 500 mW. Então, aqui no datasheet, nós temos aqui, olha só, dissipação de potência 500 mW, né? Então, a mesma coisa que 0,5 watts. O nosso diodo é esse aqui, ó, BZX79C5V1. Então, observe, o primeiro fator relevante aqui é observar o seguinte, que ele vai ter uma tensão mínima de estabilização e uma tensão máxima. Então, mínimo 4,8 volts e no máximo 5,4 volts, tá? Então, ele não é um camarada muito estável ali, né? Então, ele tem um range ali que ele pode ficar dentro desse range que, para o fabricante, né, tá tudo bem, né? Foi isso que foi projetado, tudo bem? Vale ressaltar que nós temos componentes de uma excelente estabilização de tensão, né? Então o diodo Zener não apresenta essa característica, que já dá para a gente observar. Ó. Bom, aqui eu tenho com outro aqui, olha só para a gente verificar, ó, BZX79C8V2, então é 8,2 volts, tá? Só que ele pode variar o quê? No mínimo 7,7 volts e no máximo 8,7 volts. Para a gente calcular a potência máxima que ele suporta, nós temos essa fórmula, ó, que ajuda bastante a gente. Ó. Potência dissipada no diodo é igual à tensão dele de trabalho vezes a corrente Zener máxima. Tá? Então, como o diodo é de 0,5 watts, né, 500 miliwatts, então 0,5 é igual a 8,2 vezes Z máximo. Então aqui eu estou calculando em cima do diodo de 8,2 volts. Então a corrente máxima que ele suporta vai ser o quê? 0,5 watts dividido por 8,2 volts. Isso vai dar 60 miliamperes. Como que eu sei a corrente mínima dele? É sempre 10% do valor de Z máximo, tá? Então eu vou pegar esse valor 60 mili e multiplicar por 0,1, eu chego no 6 miliamperes. Ok? Então, corrente máxima 60 mili, corrente mínima 6 miliamperes. Muito bem. Para o nosso caso, o nosso diodo é o 5V1, tá? Então, para eu calcular a corrente, né, máxima que pode passar por ele, ó, então eu preciso sempre de um resistor em série, né? E aqui eu tenho a tensão sobre o diodo, que é a tensão de saída aqui estabilizada, né? Então, inicialmente é um circuito sem carga, tá? Então eu só tenho só um multímetro aqui para medir a tensão que eu quero ver estabilizar. Muito bem. Então eu tenho uma tensão variável, uma fonte variável. Tá? Vou começar desde o 0 volts e vir subindo essa tensão para vocês verem o que vai acontecer com o meu circuito. Vou até 12 volts, tá? A ideia é até 12 volts para vocês verem o que acontece aqui no diodo. O que vale a pena a gente observar, então? Que a corrente vai passar aqui pelo diodo. Essa tensão está dividindo entre o diodo, então parte dessa tensão da fonte vai ficar sobre o diodo, que é a tensão que é para ficar fixa, tá? E o restante vai ficar no resistor. Por isso que eu preciso desse resistor em série, tá? Ele faz duas funções, o divisor de tensão, tá? Então a diferença de tensão que está saindo da fonte, uma parte fica aqui, uma parte tem que ficar no resistor, então eu preciso do resistor por isso. Outro fator importante é a corrente que vai passar por esse diodo. Então, o valor desse resistor está relacionado também com a corrente que vai passar por ele, ok? Bom, vamos fazer o cálculo aqui. Ó. Potência dissipada no diodo é igual à tensão do Zener vezes o Z máximo. Então, a máxima corrente que esse diodo vai suportar, nós vamos conseguir através dessa fórmula. Muito bem, 0,5 watts é igual a 5,1 vezes o Z máximo. Z máximo, então, é igual a 0,5 volts sobre 5,1 volts, que vai me dar 98 miliamperes. Essa é a corrente máxima que o diodo suporta. Se eu ultrapassar esse valor de corrente, ele queima, tá? Bom, eu preciso também saber o Z mínimo, né? Então, o que é o Z mínimo? É o Z máximo vezes 0,1. Então, 98 miliamperes vezes 0,1, 9,8 miliamperes. Muito bem. Então, aqui, olha só, eu tenho um valor mínimo, né, que o meu diodo
vai funcionar e o valor máximo sem que ele queime, tá? Então não é interessante eu trabalhar muito próximo do mínimo e nem muito próximo do máximo, ok? Então ele tem um range aqui, né, para você fazer a polarização. Ah, se você quer trabalhar com 60 mA, tudo bem, quer trabalhar com 50, quer trabalhar com 30, quer trabalhar com 20, não tem problema, tá? Estando dentro desse range, está tudo ok. Bom, como que eu faço os cálculos então? Eu vou dar um exemplo aqui, olha só, usando a fonte em 12 volts, o meu diodo eu sei que é 5,1, então sobre o resistor vai ficar 12 menos 5,1, que vai dar 6,9 volts. É o que está aqui, ó. Então, olha lá, para VCC igual a 12 volts, eu tenho tensão sobre o diodo 5,1 volts e a tensão sobre o resistor 6,9 volts. Bom, eu posso daí calcular a resistência máxima, o valor máximo desse resistor e o valor mínimo desse resistor, tá? Então, a resistência máxima que eu posso colocar aqui vai ser o quê? A tensão sobre o resistor dividido pela corrente Zener mínima, tá? Então, a resistência máxima vai ser 6,9 volts dividido por 9,8 miliamperes, né? E aí me dá então 704 ohms. Então, esse é o valor máximo da resistência que eu posso colocar aqui, que vai garantir a estabilidade da tensão na saída aqui. E o valor mínimo desse resistor? É o valor da tensão sobre o resistor dividido por IZ máximo. Então, vai ser 6,9 volts dividido por 98 miliamperes. Isso aí vai me dar 70 ohms, tá? Então, eu posso variar então esse resistor. Tem que ser, então, um valor acima de 70 ohms e abaixo de 700 ohms, 704 ohms, ok? Para o meu projeto aqui, eu estou usando um valor comercial de 220 ohms, tá? Então, está dentro desse range, beleza? E aí eu posso calcular qual que vai ser a corrente, então, que vai passar pelo meu diodo. Então, olha só, a corrente do Zener vai ser igual a tensão sobre o resistor, né? Eu coloquei aqui, ó, porque vai ser a mesma corrente que passa pelo resistor, mas passa pelo Zener. Então, 6,9 volts dividido por 220 ohms, que vai dar, então, uma intensidade de 31 miliamperes. Ok? Tudo bem até aí? Vamos lá? Vamos para a prática, então? Então, tá aqui, pessoal. Eu tenho aqui meu protoboard, esse resistor de 220 ohms e aqui meu diodo Zener 5V1. Eu estou com 3 multímetros aqui. Esses 2 multímetros estarão medindo tensão e esse aqui é a corrente, tá? A corrente vai passar pelo resistor ali. Esse multímetro vai medir a tensão que está sendo aplicada no circuito. Esse multímetro está medindo a tensão sobre o diodo. E aqui o amperímetro, né, na escala de 200 miliamperes, vai medir a corrente que vai passar pelo circuito. Aqui está nas escalas de 20 volts. Bom, minha fonte já está ligada, eu vou começar a subir minha tensão. Então a tensão de entrada está subindo. E a tensão sobre o Zener também está subindo. A corrente ainda é 0. Olha lá, está subindo. 3 volts, 4 volts, 5, 6. Olha lá, já estabilizou a tensão sobre o diodo. 7, 8, 9, 10. Vou até 12 volts aqui, que é o que eu quero mostrar para vocês. Isso, então está aqui, ó, 12 volts. A tensão sobre o diodo, 5,26 volts, então ele é um diodo de 5,1, lembrando que ele pode variar um pouco essa tensão, né? Tá dando aqui 5,7 na prática. E aqui a corrente 30,8 miliamperes aí, tá? Só retornando aqui no datasheet para a gente confirmar esse valor. Então tá aqui, ó. O diodo Zener de 5V1, a tensão mínima que ele vai estabilizar é 4,8 e a máxima 5,4. Está em 5,27. Tá ótimo, né? Conseguiu realmente estabilizar. Ok? Então é isso, pessoal. Consegui, então, comprovar para vocês essa estabilidade dessa tensão, né? Deixei essa tensão estável sobre o Zener. Bom, então é isso, pessoal. Então, consegui, então, comprovar com vocês, né, os cálculos aí, verificando na prática, né? Então, realmente, com um resistor aí de 220 ohms, a gente fica dentro da polarização do diodo e funcionando aí perfeitamente, né? Garantindo a estabilidade aí conforme o datasheet, tá? Então, se você ainda não deixou ainda o seu like, né, aqui no canal, por favor, né, se puder ajudar a gente aí,
dar um feedback aí, né? Que a gente está no caminho certo aí, né? Fazendo nossos vídeos e ajudando vocês aí. Então a função do canal é essa realmente, tá? Ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho mais aí os cálculos em eletrônica, tá? Se você não é inscrito ainda no canal, né? Se inscreva aí. Toda semana aí a gente pretende colocar um assunto novo aí, né? Um assunto aí relacionado aí com elétrica, com eletrônica, tá? Para ajudar vocês aí no dia a dia, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, obrigado e até o nosso próximo vídeo, hein? Até!